Saúdo a todos nesta madrugada com a paz do Senhor. Paz do Senhor, igreja. Seja Deus louvado pela vida de todos aqui que se faz presente. Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã de uma maneira rica e poderosa. Eu tenho certeza que este momento aqui com Deus terá resultados positivos, não só na sua vida, mas na sua família, e o nome do Senhor será glorificado. Amém? Abra a sua Bíblia no primeiro evangelho escrito por Mateus. Iremos ler alguns versículos, capítulo 15, a partir do versículo de número 21. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 15, versículo 21 a seguir. Quando os irmãos procuram, eu externo alegria e glorifico a Deus pela vida do pastor Marcos, um amigo particular, pastora Silvana. Deus abençoe pelo convite, pelo carinho. E é crente assim, irmão. Amigo liga, a gente atende. Aqui no altar, os demais obreiros, os pastores, pastor Edinaldo, pastor Merivaldo, estaremos lá dando glória ainda este mês. Os demais obreiros, está aqui meu pai na fé, pastor Lázaro Dias, Deus abençoe. E amanhã nós vamos estar lá em Piauí dando glória também. Deus abençoe, obrigado, pastor Helena. A todos em nome de Jesus. A nossa irmã Débora, com Jean, que está aí na área da filmagem. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Ao cantor Melvin, Deus abençoe pela sua presença. Quantos encontraram, diga amém. Versículo 21 a seguir diz assim: saindo Jesus daquele lugar, retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando, dizendo: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Os seus discípulos, se aproximando-lhe, rogaram-lhe, dizendo: Senhor, despede-a, porque vem gritando atrás de nós. Ele respondeu e disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher veio, adorou de joelho, dizendo: Senhor, socorre-me. Diga comigo: Senhor. Dá para ser melhor, diga: Senhor, socorre-me. Olhe para essa pessoa e diz: Deus vai lhe socorrer. Senta dando glória a Jesus. Queridos irmãos, dobre a sua atenção. Primeiro evangelho da Bíblia, evangelho escrito por Mateus, retrata mais uma evidência do milagre de Jesus operado enquanto ele esteve em seu ministério terreno. É bem verdade que quando olhamos acerca de Cristo, precisamos aprender que a história de Jesus baseia-se em 3 fases da sua vida. A primeira fase é quando Jesus nasce e chega a sua vez de ser apresentado ao templo. O sacerdote ora, eleva a Deus em oração, e ali cumpre-se a expressão dos profetas do Antigo Testamento, que estava nascendo ali o Salvador do mundo, o remidor de Israel. A Bíblia não vai fazer relato sobre a sua infância, mas a Bíblia vai relatar
que a sua segunda fase é Jesus ensinando para os doutores, para os líderes religiosos, para os rabinos, que era a classe mais intelectual da casa de Israel, e ele tinha somente 12 anos de idade. Os teólogos da época se admiravam, ficavam todos atônitos pela sabedoria daquele simples adolescente, vindo simplesmente de Nazaré. Dali então a Bíblia não vai fazer também menção dos 12 anos de Jesus até o 30. Passa-se ali aproximadamente 18 anos. Jesus fica 18 anos apagado na história. Ninguém traz relato acerca deste período de 18 anos, acerca que Jesus ficou crescendo, desenvolvendo. Porém, os historiadores ensinam que entre os 12 aos 30 anos de idade, Jesus estava na carpintaria do seu pai adotivo, de sorte que o seu pai adotivo era um homem muito próspero, um homem de alguma condição financeira estável e de uma vida financeira estabilizada. O pai adotivo de Jesus tinha 3 carpintarias, uma em Nazaré, outra em Cafarnaum e outra na Galileia. Na época, só se fazia móveis para as pessoas que tinham um certo poder aquisitivo, que tinham uma certa influência. Os móveis da época, pessoas comuns não compravam, só reis, somente pessoas extremamente importantes financeiramente tinham acesso às carpintarias para comprar. E aqui quebra-se uma tradição. Jesus não nasceu em um lar pobre, em um lar miserável. Jesus nasceu em um lar próspero, porque todo lar que Jesus habita é um lar próspero para a glória de Deus. Quando Jesus completa 30 anos de idade, ele entende que a profecia dada por Isaías é a hora em que ele precisa exercer o seu ministério. Isaías, em seu tempo, havia profetizado nos relatos sagrados, no capítulo de número 61, versículo 1, quando ele faz menção dizendo: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, e me ungiu, e me enviou a trazer liberdade àqueles que estão presos, e a curar os quebrantados de coração, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. 30 anos de idade, ele olha para sua mãe, olha para o seu pai adotivo e diz: a hora do meu pai é chegada. Eu preciso exercer para que eu vim enviado. Eu preciso realizar a obra do meu pai. Dentre tantos milagres que Jesus operou, nós estamos pautados no capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu Mateus, versículo de número 21. A história da mulher cananeia, muitas pessoas já ouviram aqui. É uma história linda, uma mulher sofredora, uma mulher batalhadora, mas que teve um final feliz. Mas aprove ao Senhor aqui nesta madrugada nos trazer uma revelação dentro desse texto. Jesus começou a exercer a sua caminhada, o seu ministério. E o texto diz no versículo de número 21, que Jesus sai da sua rota geográfica. Jesus sai do território de Jerusalém e vai simplesmente a uma região cuja Bíblia chama de Tiro e Sidom. A pergunta é essa: o que é que Jesus foi fazer em Tiro e Sidom? Porque quando nós olhamos a biografia da história de Tiro e Sidom, nós iremos aprender que a sua biografia é negra, que a sua história traz consigo alguns pontos negativos. Para vocês terem ideia, a região de Tiro e Sidom era uma região que estava debaixo de maldição. Por quê? Porque aquele povo ali era descendente de um dos filhos de Noé. Quando viu a nudez de seu pai, ele havia falado aquilo que não devia. Os 2 filhos sem Jafé vieram cobrir a nudez de seu pai e contaram tudo o que havia acontecido. Quando Noé levantou da sua embriaguez, ele amaldiçoou o seu filho por nome de Cã. Dali então aquela região, a descendência de Cã, estava debaixo de maldição.
O segundo ponto negativo é que eles traziam na sua forma de crer, eles eram politeístas, eles adoravam a vários deuses. O terceiro ponto negativo da história é que este povo aqui se espelhava em uma sacerdotisa, cuja Bíblia chama de Jezabel, porque era uma filha de um sacerdote, de um rei da época, chamado Etibaal. A história diz, por intermédio de Joséfo, que quando Jezabel foi casar-se com Acabe no interesse de formar uma aliança política, tanto para facilitar o comércio em Samaria, como de Tiro e Sidom em Samaria, eles vão formar um laço matrimonial. Diz a história que ela vai trazer consigo 2 deuses na sua bagagem. Ela vai trazer para ser adorado em Samaria Azera, deusa da sensualidade, e ela vai trazer Baal, deus do sacrifício de criança e deus da fertilidade. A história diz que dentro de Samaria, altares foi levantado para Baal e altares foi levantado para Azera. A teologia contemporânea conseguiu compreender que Samaria era considerada a capital da prostituição. Tudo isso é levado quando Jezabel chegou no território de Samaria. Aí você para e pensa, com todos esses pontos negativos, com toda a sua biografia escura, Jesus simplesmente estava obedecendo uma revelação que o salmista teve no Salmo 87, versículo 4. O Senhor deixou escrito e precisava se cumprir esse dia. Salmo 87, versículo 4 está escrito: há de ser que naqueles dias o Senhor irá visitar a região de Tiro e Sidom. Agora analise aqui comigo, meu irmão. São exatamente 1h30 e poucos minutos, 32 minutos. Nesse exato momento agora, tem homens se prostituindo. Neste exato momento agora, tem pessoas na boca de fumo comprando droga para injetar em seu organismo. Nesse exato momento agora, existem mulheres que estão oferecendo ao seu corpo por ato de prostituição. Neste exato momento agora, alguém está sendo assaltado. Neste exato momento agora, as pessoas estão se envolvendo com o pecado. Aí você olha para mim e me pergunta: e aí, pregador, o que vai acontecer com essas pessoas? Vai acontecer o que disse o profeta Isaías, capítulo de número 11, versículo 2. O povo que andava em trevas viu uma forte luz, e aquele que jazia na região da sombra da morte resplandeceu a luz, que é Jesus Cristo de Nazaré. Olhe para cá e escute esta revelação. Deus vai enviar Jesus a este lugar que é considerado como maldito, a este lugar que é considerado politeísta. As cadeias do pecado será despedaçada, a maldição que o diabo lançou será destruída. Tudo isso porque Jesus irá visitar a região de Tiro e Sidom. Pegue na mão dessa pessoa bonita que está do teu lado e diga: Jesus vai visitar a tua família. Não, diga com fé, diga: Jesus vai visitar a tua família. Eu profetizo aqui nesta vigília, como voz profética de Deus, as cadeias das drogas, do alcoolismo, da prostituição, dentro da cidade de Presidente Tancredo Neves, será destruída. O evangelho alcançará essas vidas na sarjeta. Deus irá libertar do pecado e levantar como homens e mulheres cheios do Espírito de Deus.